Você acha que eu daria um bom espião? Com certeza não. E por que não? Você não ia conseguir nem correr atrás de espião inimigo. De repente eu sou um espião tão bom que nem o meu computador sabe que eu sou espião. Apesar de um elenco interessante, além de ter visuais e cenas de ação de tirar o fôlego, Citadel apresenta uma história anêmica que tenta se firmar, apoiando-se em todos os clichês de história de espionagem que você poderia imaginar. Os dois melhores agentes da organização ultra-secreta Citadel se encontram no mesmo trem, algo muito incomum para a resolução de uma missão que parecia simples. Mason Kane, vivido por Richard Madden, e Nadia Singh, da atriz Priyanka Chopra Jones, apesar de se estranharem, seguem para cumprir a missão e percebem que foram vítimas de uma emboscada. Uma organização rival chamada Mantícora armou uma emboscada para eles, e ao mesmo tempo para toda a organização. Durante o ataque, Mason e Nadia acabam desmemoriados na Itália, devido a um sistema de defesa criado pela própria Citadel, que faz com que eles esqueçam completamente suas vidas de espiões, aliás, toda a sua vida pregressa. Os dois grandes espiões passam anos como pessoas normais, com direito a Mason formar uma família lá no interior dos Estados Unidos. Até que, como já era esperado, chega a hora dos agentes da Citadel voltarem à ativa. Obviamente existe uma grande ameaça rondando o mundo e só eles são capazes de impedi-la. Conspiração, paranoia, viagens ao redor do mundo, cenas picantes e muitos flashbacks estão divididos em 6 episódios repletos de ação. Vamos lá para a lista. Organizações rivais com nome de animais esquisitos ou criaturas mitológicas ou até nomes fantasmagóricos. Tá aqui. Espiã que fica grávida e decide largar tudo. Tá aqui. Protagonista filho de vilão. Tá aqui e mais de uma vez. Memórias retiradas e guardadas num potinho. Tá aqui. Espião que não pode se apaixonar se apaixonando. Tá aqui. Vilão que perdeu a família por causa da organização dos protagonistas e por isso que é vingancinha. Também tá aqui. Quer dizer, o que não tá aqui nessa série Citadel? Traduziram para Cidadela aqui no Brasil, nem sei. Deve ter traduzido. O ponto é que não existe nada de errado em você fazer qualquer coisa, seja filme, série, livro, videogame, com clichês. Na verdade, não existe nada que vai estar livre de clichê totalmente, seja sendo produzido atualmente. E tá tudo bem. O problema é quando você faz a história inteira somente baseada em clichês, não melhora, não tem nenhum twist assim que fale, nossa, eu nunca tinha parado para ver por esse ângulo que uma história podia ficar assim, não tem. Tudo que eu citei nessa lista já foi feito em outros filmes, livros e séries e games, etc. Melhor. Eu tenho exemplos melhores de cada uma desses clichês aqui. Isso é um problema muito grave dessa série. Ela não tem uma história sólida, na verdade. E aí, se você começa a pegar desde o início, né, dos primeiros episódios, capítulo, como vocês queiram chamar, você pega a personagem, por exemplo, da Leslie Manville, que se mostrou uma grande atriz nessa série. A personagem dela é uma diplomata e é a vilã principal da história quando você para pensar. Ela meio que tá liderando essa ofensiva aí contra a Citadel. E ela vai explicar os motivos dela no decorrer da série e tudo mais. Mas você para pensar no início, quando eles ainda estavam tentando mostrar assim, ai, tem uma dose de realismo, ou baseado um pouco nos espiões da nossa realidade. E se você pegar teasers anteriores ao trailer principal, que o trailer principal sai perto de quando a série vai sair, antes de você ter os teasers, você tinha um presidente lá dos Estados Unidos comentando o perigo das agências de espionagem, você tinha fotos de eventos ao redor do mundo, no mundo real, que foram provocados por causa de ação de agências de espionagem, etc. Então, é tão quando chega na série, esse ponto ele é totalmente esvaziado de uma forma muito estranha. Porque você pega o discurso dessa mulher, a diplomata, que no início da série ela vai fazer uma entrevista, né? E é uma mistura estranha da caricatura que se tem daquele radical de extrema direita antiglobalista misturado com aquela pessoa que é, vamos dizer assim, daquela esquerda mais voltada para a época da Guerra Fria. Quer dizer, são dois extremos que elas não estão se conectando bem na personagem, não tem para que existir, porque o resto da série era super galhofa.
ela é nível James Bond de preocupação com a realidade fática, sabe? É isso que eu quero dizer. Então eu não entendo para que colocar aquilo. Foi uma tentativa de novo, a preocupação com a estética era real e eles acertaram. Mas aí quando você tira isso e vai ver o que está escrito, as falas, as conversas, os diálogos, meu Jesus amado, não tem como salvar. Você tem um protagonista que é o Mason Kane, que é assim. Ele é um bom protagonista de ação para momentos de ação, só. O ator, eu não sei nem. Assim, ele estava fazendo daquele jeito porque ele estava preocupado em mostrar uma pessoa desmemoriada, ou ele é assim o tempo todo? Porque a pouca experiência que eu tive com ele como ator foi anteriormente em Game of Thrones, que eu nunca reassisti a série do início e ele vai embora logo no início, quem lembra sabe. E no Eternos, onde todo mundo tá mal. Então não vamos nem comentar aqui sobre esse filme. Mas, nossa, mesmo quando ele tá sendo super espião, fodástico, parará, ele não tá tão bem, sabe? Não sei, eu acho que o problema é o roteiro, porque não dá para acreditar em algumas das falas, é simplesmente muito bobo. Você tem, por exemplo, a Citadel, né? Que é aquilo, meu Deus, parece que eu estava assistindo. Claro, mantidas as devidas proporções de atores muito mais bem colocados, mais dinheiro envolvido em produção, em efeitos especiais, mas tinha momentos que parecia a cena daquela série lá dos anos 90, sabe? La Femme Nikita. La Femme Nikita. Eu, se não me engano, é uma série canadense e americana ao mesmo tempo. Enfim, ela é uma série baseada no filme, né? Que também é sobre uma espiã. E é, dessa altura do campeonato tem um monte de versões da história lá da Nikita. O La Femme Nikita era assim: você tinha uma super organização secreta, que era secreta até para as organizações dos países deles, mas eles andavam nessa linha tênue aí de fazer o bem e fazer o mal. Então, até para isso, o roteiro não sabe o que está querendo sustentar. Você não sabe se os agentes da Citadela eles acreditam que eles estão fazendo bem ou se eles só estão lá porque, sei lá, é para isso que eles nasceram, eles são espiões como qualquer outro tipo de espião. Não dá para entender. Eu acho que eles teriam acertado mais se a protagonista mesmo da história fosse só a Priyanka Chopra, que faz a Nadia Sim, que é a coprotagonista e também é uma super agente, uma super espiã. E aí tivesse colocado o cara lá como sendo um meio vilão, meio amigo, etc. Assim, aquela relação de você não sabe se pode confiar ou não. Talvez teria sido mais interessante. Porque ela realmente, apesar de terem colocado umas falas terríveis, tenebrosas, ela pelo menos segura o personagem, ela vende o personagem melhor. Claro que aqui, além de você ter boas cenas de ação, você também tem aquelas cenas que não dá para fugir de filmes de Hollywood, ou séries, enfim, atuais, onde você tem pessoas que provavelmente nunca viram, sabe, uma briga ao vivo, e não sabe como algumas coisas simplesmente vão ser contra as leis da física, como, por exemplo, uma pessoa puxar o braço da outra e, sei lá, não quebrar, ou uma pessoa muito menor conseguir praticamente carregar uma pessoa 2 vezes o tamanho dela, esse tipo de coisa. Então, de novo, claro que a série em nenhum momento preza por esse realismo, além do teaser lá, que tenta, ou em alguns momentos que finge que tem alguma coisa inteligente no roteiro, mas que vai por água abaixo. Eu acho que o melhor ator nessa história, para mim, acaba sendo o Stanley Tucci, como o agente que é, assim, meio que uma figura de mentoria para eles, e que também guarda segredos, todo mundo guarda segredos, que é o Bernard Orlick. Bernard Orlick, eu já nem lembro mais os nomes dos personagens. E ele tem porque ele tem toda uma veia cômica, então, mesmo quando ele tá levando a sério, não tá tão sério assim. Mas toda a parte da Citadela é muito trash, porque você tem aquela organização super secreta com aviões que são tipo o jato dos X-Men, uma tecnologia avançadaça, capaz, inclusive essa cena eu ri porque é assim, é o nível de ridículo. Eles são capazes de fazer um drone matar especificamente uma pessoa dentro de uma cidade, assim, coisa que governos do mundo hoje matariam por essa tecnologia. E se vir alguém filmasse aquilo, meu Deus, a confusão que ia dar. Mas eles são capazes. E onde eu quero chegar com isso? Você tem essa Citadela que mostra ser uma organização gigante, que tem uma base numa montanha totalmente desenho animado dos anos 90, mas enfim. E você só tem aqueles
4 agentes e a chefe deles o tempo todo falando. Os outros são muito, assim, estão lá no fundo andando. É pior que a SHIELD na Marvel. Porque você ainda vê eles interagindo com alguns dos agentes menores, assim. Isso nem isso, eles só estão lá. Nossa. Assim. Eu entendo o sucesso que faça. Você tem, como eu disse, boas cenas de ação. Você tem um casal de protagonistas que, assim, eu acho que ele, pelo menos o Richard... Não é o nome dele? Vou esquecer pra sempre. O Richard Madden, ele assim, pelo meu ponto de vista, eu acho que ele não entendeu muito bem o personagem, ou ele não gostou do personagem, ou ele é ruim mesmo. Quem sou eu pra falar da atuação de alguém? Mas eu não gostei muito, não. A Priyanka eu gostei muito. Eu acho que ela tem tudo pra se destacar numa segunda temporada. Já anunciaram que vai ter sim segunda temporada. Então, se você não gostou, o problema é seu. Mas eu acho que ela acerta mais no tom da personagem, sim. E a história dela acaba, por muitos motivos, sendo um pouquinho mais interessante, apesar de ser um clichêzão de filmes de... Assim, você vai olhar aquilo e vai pensar quantos filmes eu já vi com uma lógica parecida com a lógica que estão apresentando aqui. Paciência, filme de espião é assim, né? Mas quando você pega as cenas de ação muito bonitas, tem uma sequência, se eu não me engano, no episódio 2 ou 3, que, assim, se fosse um filme do James Bond lançado hoje no cinema, estaria no nível perfeito. Que é quando o agente principal, né, o tal do Mason Kane, ele vai invadir lá um lugar e, enfim, tem a montanha com gelo, ele cai do avião com... Como é que chama aquilo, meu Deus? É paraquedas, mas enfim, acho que snowboard também no pé, enfim. Então tem toda uma cena de ação incrível, nível James Bond mesmo. E aí ele encontra a outra agente pela primeira vez, é essa cena. E eles têm que se ajudar, e aí você tem uma coreografia excelente de tiro quando eles estão sendo perseguidos e tal. Então, assim, essa parte de ação é super competente. Tem várias cenas de ação boas, mas a história ela é um nada, um vazio assim que você... E eles tiveram o Prime da Amazon, eles estão preferindo em muitos casos lançar as coisas aos poucos. Eu super concordo com essa política. Mas eu acho que nessa série, principalmente, talvez não tenha sido a ideia mais acertada, porque eu não tinha interesse nenhum em voltar na semana seguinte. Eu assisti como se fossem 2 filmes, tá? São 6 episódios, eu assisti os 3 primeiros numa noite. Passou um tempo, quando acabou, e aí deu lá, acabou, mas já lançou a segunda temporada. Eu falei, eu assisti aqueles 3 primeiros episódios. Assisti os 3 seguintes. Mas, assim, e vai ter um spin-off também, mas se for nesse nível de roteiro, eu não sei se eu vou estar me interessando por uma segunda temporada. Pelo menos teve tiro, teve carro, perseguição, teve porrada, tem sangue, tem viagem ao redor do mundo. Enfim, tem coisas boas. Com uma trama fraca, Citadel reforça o que já vimos anteriormente com séries do Prime da Amazon. Só dinheiro não é o suficiente. Uma trama interessante é igualmente importante, especialmente se a sua ideia é trazer a audiência toda semana para um novo episódio. Obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e escrever aqui nos comentários o que achou da série. Tchau e até a próxima.